Guys, what's up? Beleza, pessoal, aqui então a gente vai trabalhar a Unit 2 e o título da segunda unidade do livro de vocês é More Than Words. Aqui o objetivo era a gente bater um papo, mas eu quero que vocês leiam os comandos, as perguntas que eu coloquei aqui, eu quero que vocês respondam no caderno, hein? Vamos fazer no caderno para depois a gente debater essa ideia, beleza? Então, ó, primeiro comando, primeira pergunta na verdade que eu tenho para vocês. What do you think about emojis and memes? Do you think it is an important resource on communication? Pessoal, basicamente o que eu quero que vocês respondam. Vocês podem responder em português. Alguns eu sei que vão optar por responder em inglês. Fiquem livres para responder da maneira que vocês quiserem. Então, o título de vocês da segunda unidade é More Than Words. O que nós podemos, como nós podemos nos comunicar? Somente através de palavras? Não. A gente pode se comunicar através de gestos. E aqui a gente tem os gestos, os memes e os emojis a partir da linha virtual de comunicação, a partir da característica virtual. E é nisso que eu quero que vocês foquem. Essa primeira pergunta é basicamente isso. Tá? O que vocês acham dessas maneiras de se comunicar? Mais do que palavras, more than words, tá? E por que vocês acham que é um importante resource, tá? É recurso, tá? É um importante recurso na hora de se comunicar, na comunicação? Então, desenvolvam essa ideia, tá? Segundo comando, how could you describe yourself, your feelings right now? Então, como você pode se descrever, como você pode escrever os seus sentimentos, as suas sensações nesse exato momento? Lembrando que emoji e meme, o emoji, né, mas dá essa ideia de feelings. Então, utilizem adjetivos, use adjectives. Dei uma pesquisada nos adjetivos, a gente já falou um pouco isso sobre, no ano passado sobre os adjectives. Então procurem para vocês responderem essa pergunta de maneira eficiente. Então o terceiro comando, a terceira pergunta. Do you think that images can communicate an idea better than words? O que está escrito aqui basicamente, pessoal? A pergunta é a seguinte: vocês acreditam que imagens podem, através das imagens, nós podemos nos comunicar melhor do que, passar a ideia melhor do que por palavras? Explica essa ideia aí, tá bom? Então aqui, ó, a gente finalizou essa parte, vamos para a parte de gramática, grammar. Então nós temos os adjectives, e basicamente aqui é o grau comparativo e o grau superlativo. Comparative form, superlative form dos adjetivos que a gente vai trabalhar, tá? Aqui eu trouxe para vocês a comparative form of superiority, tranquilo? Então a gente tem a Rule 1 e a Rule 2. Vocês já estão bem familiarizados com essas regras. Então eu vou falar um pouco aqui porque eu quero que vocês façam exercícios. Eu vou mandar esses exercícios para vocês, tá bom? Eu quero que vocês façam essas questões, tranquilo? Então basicamente, os short adjectives, a gente vai aplicar qual regra, pessoal? A gente vai colocar a terminação ER no adjetivo e colocar o than. Sempre na forma comparativa de superioridade, a gente vai utilizar o than no final, certo? Lembrando que comparative form, eu tenho quantos elementos? 2 elementos. Então eu tenho que comparar esses 2 elementos. Através de quem? Dos adjectives. Tranquilo? Então a regra 1, Rule 1, a gente tem a regra da terminação. Lembram dela? Beleza. Exemplo. Sofia is, ó, reparem aqui, ó. Older than her sister. Eu tenho 2 elementos. Eu tenho o elemento comparativo Sofia and her sister. Eu tenho 2 elementos, tranquilo? Enquanto que o adjetivo que eu utilizei é esse aqui, ó, old. Apliquei a terminação e coloquei o than. Lembram que o than é o do quê? Espero que vocês lembrem. Rule 2, nós temos aqui. Vale destacar que na Rule 1 nós vamos utilizar essa regra somente para os short adjectives. Quem são os short adjectives? Aqueles que têm até 2 sílabas. Tranquilo? Tem as exceções, já falei para vocês, mas basicamente até aqueles que têm 2 sílabas. Os long adjectives, qual é a regra que a gente vai utilizar? Eu preciso utilizar esse camarada aqui, é o more. E depois vem o adjective e depois o than. Sempre na forma comparativa de superioridade, nós vamos utilizar o than. Aí, ó, nas 2 regras eu tenho o than. Tranquilo? Long adjectives. Aqui, gente, ó, talkative. Caramba, talkative. Já ali tem mais de 2 sílabas. Então, qual que é a regra? É a segunda regra. É a regra do more than. Lembram dela? Mesma coisa. 2 elementos. Por quê?
Comparative form, eu preciso de 2 elementos, certo? Apliquei o more than, coloquei o adjective no meio, concluí a minha frase. Tranquilo até aí? Vamos então para superlative form. Superlative form, mesma coisa. Tenho aquelas 2 regrinhas. Eu tenho as regras dos short adjectives e tenho a regra dos long adjectives. Vale lembrar que, se eu estou falando de comparative form, eu tenho 2 elementos e eu vou utilizar, aqui nós estamos vendo uma forma de superiority, então é óbvio que a gente está comparando esses 2 elementos, um mais do que o outro. Essa característica é maior no primeiro do que no segundo elemento. Enquanto que na superlative form eu tenho apenas um elemento. E esse elemento ele vai estar acima dos demais, de maneira genérica. Eu não estou especificando quem é o meu segundo elemento. Eu coloco o primeiro elemento em cima de uma categoria, certo? Ou de um lugar no espaço. Tranquilo? Na Rule 1 nós temos os short adjectives. E temos também na Rule 2, nós temos os long adjectives. Opa, professor, mas é parecido ali. Sim, a divisão que nós temos entre os adjectives é a mesma, tanto na comparative form como na superlative form. O que muda? Já falei para vocês que muda a intenção do falante. E o que vai mudar também? A aplicabilidade na oração, a aplicabilidade na frase. Lembrando que a regra lá é a regra da terminação ER, e aqui nós temos a regra da terminação EST. Lá eu preciso do then. Aqui eu não estou comparando, é um elemento dentre vários outros, dentre uma categoria, certo? Então eu não vou utilizar o then, mas eu vou utilizar o article. Aqui ó, o article the, certo? Então ó, Sophia is the oldest child in her family. Opa, tá falando aqui ó, dentro de uma categoria, da família dela, certo? E quem é a principal categoria? Nesse aspecto, utilizando esse adjetivo, ó, oldest, é Sofia, certo? Segunda regra que nós temos, Rule 2, para os long adjectives, eu preciso utilizar o the most, certo? Eu não vou utilizar a regra da terminação EST, eu só vou utilizar o the most. Então é o the most mais o adjective. Exemplo, Philip is the most talkative boy here. Tranquilo? Então aqui a gente vê que tem um lugar no espaço, né? Está falando de, naquele lugar, naquele momento, ele era o que tinha mais capacidade de comunicar. Tranquilo? The most talkative. Pessoal, observação aqui, isso é bem importante, tá? Nós temos 3 camaradas aí, esses são os 3 principais. Eles são os adjetivos que não seguem essas regras, certo? Então, ó, na forma de superioridade, superiority, a comparative form of superiority, nós temos para o bad vai ser o worse, enquanto que para o big vai ser o bigger, e para o good vai ser o better, beleza? Na forma de superlative form, forma superlativa nós temos o mesmo bad que aqui é o worse, lá vai ser o que? The worst. Big vai ser the biggest. Reparem que usa a terminação, só que eles vão mudar de forma. Ó, reparem que cada um mudou de sua forma. Esse daqui mudou totalmente, esse daqui mudou totalmente. E aqui vocês lembram daquela regra? Consoante, vogal, consoante, consonant, vowel, consonant. A gente vai trocar, a gente vai colocar mais uma consoante no final. Certo? Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais e não deixem de fazer os exercícios. Valeu!